É. eh, Num mundo onde as plataformas digitais lutam, tipo, com unhas e dentes por cada milissegundo da nossa atenção, tem uma arma secreta rolando por aí. Com certeza. Uma tática quase invisível que os maiores produtores de áudio usam para hackear o cérebro humano. Exato. E olha, não é um efeito sonoro explosivo ou uma trilha musical milionária, sabe? Não mesmo. São exatos 3 segundos de silêncio absoluto. Uau, apenas 3 segundos? Isso. O vácuo sonoro repentino é aquela ausência total de estímulo que obriga a nossa mente a parar tudo o que está fazendo e prestar atenção. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque o que a gente tem na mesa hoje, para nossa análise aprofundada, não é tipo um roteiro de Hollywood. Longe disso. É um documento de produção de áudio institucional, né? Sim, especificamente, a gente está mergulhando num roteiro super detalhado de um programa de 25 minutos chamado RCJ Renovação Católica Jovem. O material todo desenhado para a Semana Santa. Perfeito. E aí, a gente está prestes a começar a semana mais intensa, sabe? A mais importante do ano para nós cristãos. Vamos juntos nessa para descobrir por que essa história, mesmo depois de tanto tempo, ainda tem uma força incrível para mudar a nossa vida hoje. Pensa nisso como uma jornada. Uma jornada que vai da morte para a vida. A ideia aqui é a gente entender como esses acontecimentos lá de trás podem ser uma fonte real de força, de renovação para a gente. Sabe, aqui e agora. É uma história cheia de altos e baixos, de silêncios, mas que termina com a maior vitória que já existiu. Então, o nosso caminho vai ser mais ou menos assim. Primeiro, a gente vai ter uma visão geral. Depois, vamos mergulhar na alegria da chegada em Jerusalém e na intimidade da última ceia. Na sequência, vamos sentir o peso da cruz e o silêncio do Sábado Santo, para aí sim explodir de alegria com a ressurreição. E no final, a gente vai conectar tudo isso com a nossa vida de um jeito bem prático. Beleza. Então vamos começar colocando as coisas em ordem, como se fosse um mapa mesmo. Entender direitinho a sequência dos fatos ajuda a gente a viver cada momento com muito mais profundidade, com mais sentido. Olha só o roteiro. A semana começa em festa, com todo mundo celebrando. Depois, ela passa para um gesto de serviço, de entrega total. Em seguida, mergulha num silêncio profundo, para então explodir na vitória. É uma montanha-russa de emoções muito poderosa, que convida a gente a caminhar bem de pertinho com Cristo. Agora vamos avançar um pouco para ver como essa história se desenrola. A gente já começa com um contraste gigantesco entre a alegria do Domingo de Ramos e a profundidade da Quinta-feira Santa. O Domingo de Ramos é isso, uma explosão de esperança. Imagina a cena, Jesus chegando em Jerusalém e sendo recebido como rei, com todo mundo aclamando, gritando. É a esperança do povo se tornando visível, sabe? Um desejo enorme de salvação ali, ao vivo. E é aqui que o negócio muda de uma forma radical. Em pouquíssimos dias, a gente sai daquele louvor da multidão, que a gente sabe que pode ser bem passageiro, né? Para o gesto de entrega total de Jesus. Ele troca os gritos de Hosana por palavras que ecoam para sempre. Isto é o meu corpo. É outro nível de amor. Aí chega a Quinta-feira Santa e o clima é outro. A gente sai do barulho da rua e entra na intimidade da última ceia. E ali Jesus deixa 2 legados gigantescos para a gente. A Eucaristia, que é o presente da sua própria vida, e essa lição prática de humildade, de se colocar a serviço, lavando os pés dos discípulos. Bom, agora a gente precisa respirar fundo porque o tom muda de novo. A gente entra nos momentos mais solenes, mais silenciosos de toda a semana, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. A Sexta-feira Santa é o ápice do sacrifício. É aquele momento em que, para os olhos do mundo, parece que tudo acabou. Fim de jogo. Na cruz, Jesus entrega absolutamente tudo por amor. É um momento de muita dor, claro, mas também de uma confiança absurda no Pai. E aí, a história para. É um convite para a gente fazer silêncio também. Não é um momento de falar, mas de sentir. De sentir o peso e a profundidade desse amor que foi derramado ali por nós. Muita gente acha que o Sábado Santo é um dia vazio, um dia de nada, mas é justamente o contrário. É um dia de esperança silenciosa, de uma espera cheia de confiança. É o mundo aguardando no escuro do túmulo, mas com a certeza de que a promessa de Deus não vai falhar. Mas como a gente sabe, esse silêncio todo não era um ponto final. Na verdade, era só uma vírgula. O prelúdio para o momento mais explosivo e alegre de toda a história.
E então, no domingo de manhã, a história tem a sua virada mais espetacular. O que parecia ser o fim de tudo era, na verdade, o verdadeiro começo. O fato central da nossa fé não é revelado por algo que está lá, mas por algo que não está. O túmulo vazio é o maior outdoor da vitória de Deus sobre a morte. É a prova. Então, a gente precisa sacar isso. A Páscoa não é só um final feliz para uma história triste. É muito mais. É a inauguração de uma nova realidade. Uma realidade onde a morte não tem mais a última palavra. É o começo da nossa vida nova em Cristo. Tá, legal. Mas e aí? O que essa vitória toda muda na nossa vida hoje, na prática? Como é que a gente pega esse espírito da Páscoa e leva para a nossa rotina, para o nosso dia a dia? A Semana Santa não é só para a gente lembrar de algo que aconteceu. É um convite para a gente responder, para a gente se mexer. A gente pode levar essa alegria da ressurreição para alguém que está meio para baixo. A gente pode servir as pessoas com a mesma humildade que Jesus ensinou. E o mais importante, a gente pode abraçar cada dia como uma nova chance de recomeçar. Olha, a mensagem dessa semana é viva, ela pulsa. Não é só para recordar uma história, mas para viver essa vitória todos os dias. Então a pergunta que fica martelando é: se a ressurreição muda tudo, o que de concreto pode mudar na vida de alguém a partir de hoje? A Páscoa acontece toda vez que a gente permite que essa vida nova de Cristo comece a florescer dentro de nós. Então, se houvesse o desejo de criar, tipo assim, a jornada emocional perfeita, sabe? Uhum. Aquela arquitetura invisível capaz de levar a mente humana da euforia absoluta até o luto mais profundo e depois, bum, puxar a pessoa de volta para uma alegria explosiva. É, uma montanha-russa real. Exatamente. O instinto natural da gente hoje seria procurar referências lá no Vale do Silício, né? Com certeza. A gente ia pensar logo em engenheiros de software estudando a retenção de atenção em aplicativos ou naqueles diretores de parques temáticos projetando a ilusão perfeita desde o momento que a pessoa passa na catraca. Sim, a gente sempre associa design de experiência a algo muito moderno. Pois é, mas a nossa análise de hoje, o nosso mergulho nesse material, subverte essa ideia por completo. Porque os documentos que a gente está dissecando aqui sugerem que o maior e talvez o mais complexo exemplo de design de experiência da história tem, na verdade, milênios de idade. É uma quebra de paradigma fantástica. É, Porque, assim, o material que a gente tem em mãos hoje não é um manual de tecnologia moderna. São, na verdade, roteiros litúrgicos, notas teológicas e diretrizes narrativas que formam toda a espinha dorsal da Semana Santa. uhum. E o que chama atenção, pelo menos do ponto de vista analítico, não é só a antiguidade desses textos, sabe? É a profunda sofisticação psicológica com que eles foram concebidos. Exato. E a missão da nossa conversa hoje é justamente decupar essa estrutura, né? Abrir o capô do carro. Porque as fontes detalham a arquitetura emocional por trás desses eventos. Eles usam recortes narrativos hiperespecíficos de relatos bem antigos para guiar essa experiência. E olha que loucura, não se trata só de ler um texto em voz alta. Não, de jeito nenhum, tem toda uma coreografia. Isso! As notas de direção que acompanham essas tradições, elas funcionam como verdadeiras dicas de palco, sabe? Elas indicam quando usar arranjos orquestrais, quando introduzir aqueles cantos milenares, quando alterar o tom de voz da pessoa que está lendo e, de maneira muito calculada, quando impor o silêncio absoluto. O que é fascinante. Demais. A proposta das fontes deixa muito claro. Essa jornada da morte para a vida não foi desenhada só para ser contada. Ela foi desenhada para ser sentida no corpo, passo a passo. E a genialidade estrutural revelada por esse material está exatamente em reconhecer que a retenção de qualquer mensagem depende da imersão sensorial. Uhum. Quem projetou ou, enfim, compilou essas tradições ao longo dos séculos entendeu muito antes da psicologia moderna que o nosso cérebro não processa grandes transformações morais ou existenciais só através do intelecto. Ah, claro. Se fosse só ler o manual, ninguém mudava, né? Exatamente. O cérebro precisa de contrastes rítmicos e para compreender o clímax dessa história, que é monumental, a gente precisa primeiro observar como os textos constroem a fundação emocional dessa experiência. Como eles preparam o terreno. Isso, começando com uma dualidade muito intencional entre o primeiro dia e a quinta-feira, Então vamos entrar nessa dualidade porque o roteiro começa lá no alto. lá em cima. O evento inicial, que é conhecido como Domingo de Ramos,
é descrito nos textos como uma entrada triunfal em Jerusalém. A diretriz emocional para esse momento inicial é de um tom solene, porém muito vibrante, esperançoso, sabe? Sim, tem uma energia muito pra cima. As notas musicais até sugerem cordas leves, algo que eleva o espírito. Mas o detalhe que o material destaca, e que funciona tipo como uma sombra narrativa, é o conceito da fé inconstante. Uhum. Porque a narrativa estabelece que aquela mesma multidão eufórica, criando todo aquele barulho e energia, é a exata mesma multidão que vai exigir uma execução pública dias depois. É pesado. Cara, isso me parece uma armadilha narrativa brilhante. A história te dá o triunfo, te joga no meio da festa, mas deixa claro que o chão debaixo dos pés do protagonista é feito de areia. E essa instabilidade é o gancho cognitivo perfeito. Como assim? Que ao que o Arthur acompanha a narrativa no meio de uma multidão barulhenta e eufórica, o design da experiência fornece um estímulo sensorial externo muito forte. É quase inebriante. Ah, sim. A gente se deixa levar. O ser humano é programado para espelhar a energia da multidão. Total. No entanto, a inserção dessa nota de inconstância cria uma dissonância cognitiva imediata. Inconscientemente, a mente já começa a registrar uma leve tensão. Tipo espera aí, isso tá bom demais pra ser verdade. Exatamente. A gente sabe que essa alegria ruidosa, que é totalmente dependente da aprovação alheia, não é sustentável. O texto está essencialmente diagnosticando a fragilidade da validação externa. Nossa, isso faz muito sentido. E isso me faz pensar logo na transição para Quinta-feira Santa, porque sair desse barulho de uma multidão gigantesca direto para o silêncio de um jantar íntimo, É uma quebra brusca. muito brusca. Parece que os textos estão tentando baixar as defesas da pessoa de propósito, né? O material indica uma virada drástica de clima. A gente sai daquelas ruas abertas e entra num ambiente fechado, restrito a poucas pessoas. Sim, o foco muda completamente. A recomendação musical, inclusive, muda radicalmente para algo super contido, tipo um piano suave ou um coral num tom menor. E isso estabelece o que as notas chamam de clima litúrgico profundo. E essa mudança espacial e sonora é fundamental para o arco da história. Por quê? Porque a narrativa precisa isolar o indivíduo daquele pensamento de manada que foi experimentado no domingo. Ah, tirar o pessoal do meio da multidão. Isso, a intimidade da quinta-feira ensina que as verdades mais pesadas não são compreendidas no meio do caos, sabe? Elas exigem interiorização. E é bem nesse ambiente fechado que a narrativa introduz dois ritos que são muito físicos. Primeiro, o ato de lavar os pés, que subverte completamente a dinâmica de poder esperada de um líder, né? Completamente. E segundo, a Eucaristia. E aqui a gente precisa traduzir isso para a nossa lente de design de experiência de hoje. Uhum. A Eucaristia, nesse contexto, ela funciona tipo como um ritual de comunhão alimentar, uma âncora de permanência. O líder da narrativa basicamente diz, olha, eu vou embora, mas eu deixo isso aqui para que vocês se lembrem. Sim, o marco físico. Mas o que realmente me deixou chocado nessas fontes foram as instruções de rito. Tem uma nota técnica lá que exige uma pausa estratégica de exatos 3 segundos logo após a declaração "Isto é o meu corpo". Sim, 3 segundos de silêncio absoluto. a mecânica por trás dessa pausa de 3 segundos é um exemplo primoroso de controle neurológico. Sério? Como funciona isso no cérebro? É que o cérebro humano precisa de uma fração de tempo para processar o peso de uma declaração que altera o status quo. Se a narrativa simplesmente continuasse correndo, a frase ia se perder no fluxo. Ia virar só mais uma fala. Exato. Quando o roteiro exige que se retire qualquer som de fundo imediatamente após uma frase de impacto, cria-se um vácuo. E a mente humana, ela abomina o vácuo. A gente tem que preencher com alguma coisa, né? Sempre. Ela corre para preencher. E, nesse caso, ela preenche internalizando o significado do que acabou de ser dito. Que brilhante! Essa âncora cognitiva estabiliza quem escuta, criando um ambiente protetor antes do colapso inevitável que está por vir. Nossa, a sensação que dá é que a narrativa te entrega um colete salva-vidas 1 segundo antes de afundar o navio. É bem por aí. A história oferece essa ferramenta de estabilidade que é a ceia e o rito de união, logo após expor a volatilidade da multidão. Mas assim, isso levanta uma dúvida sobre a eficácia desse preparo. Por quê? Porque construir toda essa conexão afetiva, toda essa reverência, na quinta-feira, só torna a perda que vem a seguir muito mais dolorosa.
Parece que o objetivo é garantir que o luto não seja visto como um evento histórico lá longe, mas como uma ruptura muito, muito pessoal. Mas o objetivo é exatamente esse. Sério, é? De propósito? Totalmente. A reverência profunda serve como um contraste direto com a violência, com o vazio e a desolação do dia seguinte. Sem a intimidade da quinta-feira, a sexta-feira seria apenas, sabe, uma tragédia performática? Um filme de ação qualquer. Exato, um espetáculo de bor vazio. A conexão que é estabelecida ali no jantar garante que quem acompanha a narrativa sinta a dor da perda como se fosse a perda de um amigo próximo, não só o fim trágico de uma figura pública distante. E que desolação impressionante o texto reserva para o que eles chamam de a desconstrução, né? Sim, a virada é muito forte. A gente entra na Sexta-feira Santa e lendo as anotações e aqueles guias práticos sobre esse dia, cara, a atmosfera simplesmente despenca. Cai drasticamente. Depois de construir aquele refúgio da quinta-feira, a tradição arranca todos os estímulos e remove de forma violenta os mecanismos de defesa. Ela empurra quem está participando direto para o epicentro do luto. É o momento em que os relatos focam no julgamento, na execução na cruz, até o instante da morte. E as diretrizes para conduzir esse dia são severas. Muito rígidas. O tom da voz de quem guia a experiência tem que se tornar lento, grave, extremamente contemplativo. É o clímax da desconstrução sensorial. A narrativa simplesmente interrompe o fluxo normal da vida para focar na mortalidade. Mas assim, o mais intrigante para mim não é só a narrativa da morte em si, sabe? O que é, então? É todo o ecossistema de práticas que as fontes recomendam para acompanhar essa leitura. Ah, exato. O envolvimento do corpo físico. Porque as instruções sugerem o jejum, que é a privação intencional de comida, e a prática da via sacra. Sim. Para quem não está familiarizado, a via sacra atua aqui como uma jornada física mesmo, onde a pessoa caminha, parando de estação em estação para refletir sobre cada etapa da condenação e da morte. É tipo um exercício de luto passo a passo. Mas o elemento que as fontes chamam de estratégia profissional absoluta é o uso do silêncio. Isso é muito poderoso. As notas litúrgicas, elas ordenam a redução da trilha sonora quase ao zero absoluto. Recomenda-se manter, no máximo, uns sons ambientes minimalistas. O silêncio é tratado não como a falta de som, mas como um recurso espiritual profundo. E o uso do silêncio dessa maneira estruturada é brutalmente eficaz, né? Demais. Numa era moderna, principalmente, o silêncio prolongado gera um desconforto físico real. A ausência de estímulo auditivo força a mente a se confrontar com seus próprios ruídos internos. É totalmente contraintuitivo para nossa rotina hoje. Pense no absurdo que é impor o silêncio nos dias de hoje. É uma quebra violenta. A gente vive numa era de sobrecarga de informações desenfreada. É notificação piscando sem parar no celular, é fone de ouvido tocando música o dia inteiro, um monte de aba do navegador aberta com um vídeo tocando ao fundo. O tempo todo. E a ideia de que alguém vai deliberadamente desligar tudo isso e sentar no silêncio parece a estratégia mais radical imaginável hoje. Sem dúvida. Lembra daquele recurso clássico do cinema? Quando acontece uma explosão gigante ou um acidente de carro na tela, e a trilha sonora grandiosa simplesmente corta pro mudo? Sim, o impacto é enorme. Não tem uma música dramática ali te dizendo como você tem que se sentir. O silêncio faz o peso inteiro da cena desabar nas suas costas. Essa analogia com o cinema ilustra perfeitamente a engenharia da percepção que eles usam. O roteiro da Sexta-feira Santa, na verdade, ele arquiteta um ataque duplo às nossas fugas habituais. Um ataque duplo? É. A ausência física, que é gerada pelo jejum e por aquela fome leve ali, aliada à ausência sensorial através desse silêncio profundo. Nossa! O desconforto gástrico e o vácuo auditivo, eles se complementam. E o propósito disso tudo é remover as nossas muletas emocionais. Tirar as nossas distrações. Exato. Quando se retira o ruído do ambiente e o conforto imediato do alimento, o indivíduo é forçado a processar um conceito muito aterrorizante, a finitude. Mas, assim, a nossa mente odeia lidar com a finitude. Odeia. Foge disso. Nós somos totalmente programados para buscar a solução imediata para tudo. Se a gente está triste, a gente quer uma distração rápida. É como se a nossa resposta padrão para a dor fosse fechar um aplicativo que travou no celular, sabe? Em vez de esperar que o sistema processe o erro,
É a saída mais fácil. A gente só quer reiniciar o aparelho e voltar para aquela tela inicial toda colorida. O que esse design milenar está exigindo é que a pessoa mantenha o aplicativo travado, aberto, ali na cara dela. Sim, sente-se com o problema. Isso, sente-se. Com a sensação de perda, com o erro no sistema e não tente consertar na mesma hora. E a recusa em fornecer uma resolução rápida é talvez a lição mais difícil de toda essa estrutura. É muito desconfortável. Demais, porque o silêncio da sexta-feira age como um espelho inescapável. Ele reflete o vazio que foi deixado por aquela perda descrita na narrativa e obriga a mente a tolerar a dor. Uhum. A psicologia comportamental moderna, inclusive, nos diz que a incapacidade de tolerar emoções negativas é a raiz de muitas das ansiedades que a gente vive hoje. Fascinante. Esse design milenar, pelo contrário, ele cria um container seguro para você experimentar a dor sem o imperativo de ter que resolver aquilo instantaneamente. O que acaba empurrando a gente para a fase mais psicologicamente complexa dessa jornada toda. Porque a dor da sexta-feira não ganha um ponto final ali à meia-noite, né? Não, continua. A experiência transborda para o que as fontes definem como o tempo suspenso e a explosão da ressurreição. O luto não some, ele se cristaliza em pura espera. É aí que a gente entra no terreno da liminaridade, o Sábado Santo. É literalmente o espaço entre o que era e o que ainda não é. Liminaridade, gostei da palavra. E as instruções de direção para o Sábado Santo são muito fascinantes. O material baseia essa parte nos trechos que descrevem o sepultamento e o túmulo fechado. Uhum. O foco aqui não é mais aquele sofrimento ativo, a dor aguda, mas a ausência. A diretriz técnica exige a criação de um tempo suspenso. A trilha sonora que eles recomendam abandona aquele silêncio pesado e opressivo do dia anterior e introduz um ambiente que as notas chamam de etéreo. Uma transição sutil. É tipo o som contínuo e suave de cordas, sabe? Algo sem um ritmo marcado, sem batida, que gera meio que uma neblina emocional. A fala de quem conduz tem que se tornar ainda mais pausada, a pessoa quase hesitando ao falar. É um design todinho feito para gerar estranheza. A estranheza da liminaridade. Como a gente estava falando, o cérebro humano processa muito mal esses estados de transição. A gente não gosta de ficar no meio do caminho. Exato. A gente compreende a dor aguda e compreende a alegria clara, mas o entre lugares gera uma exaustão cognitiva profunda. Sim. O sábado representa o luto que se assentou na poeira, sabe? A esperança parece improvável, o passado já não pode ser recuperado. É um momento exato em que a narrativa testa a resistência da psique. E aqui entra um grande questionamento sobre o propósito prático disso tudo. Porque, olhando sobre a ótica da eficiência narrativa ou até da simples gratificação, por que não pular logo para o final feliz? É a pergunta que todo mundo faz. Sim. Se o objetivo final dessa tradição inteira é celebrar a vitória sobre a morte e a renovação da esperança, qual é a real função de forçar o público a se arrastar por esse pântano, por esse tempo suspenso? Pareceria muito mais agradável e engajador ir da dor excruciante direto para a festa eufórica, né? Com certeza. Porque o design da experiência não permite esse atalho. Porque um atalho destruiria completamente a integridade da transformação. Como assim? A resposta está na física emocional da tensão e da resolução. A alegria só possui um peso específico se a tensão que vem antes dela for devidamente sustentada. Recebida pela nossa mente como uma gratificação barata. Um alívio raso. Isso, um alívio superficial. A mente precisa dessa exaustão etérea, precisa desse vácuo não resolvido do sábado para que as defesas do ego caiam por completo. O vazio acaba escavando o espaço interno que é necessário para que a alegria que vem depois não seja só um pico de dopamina temporário, mas uma mudança de estado fundamental. Nossa, essa imagem de escavar o espaço faz todo sentido. É como se a capacidade de experimentar a alegria do domingo fosse diretamente proporcional à profundidade do vazio que a pessoa suportou no sábado. Exatamente isso. O desconforto alarga o recipiente da emoção humana. Precisamente. Sem o luto elaborado e sem a paciência de viver essa espera silenciosa, a promessa de uma vida nova simplesmente não teria aderência psicológica. A vitória não ia ter gravidade nenhuma. Nenhuma. E, bom, quando o roteiro finalmente decide que a tensão foi sustentada por tempo suficiente,
Aí a virada é monumental. É o ápice. A fonte descreve a transição para o domingo de Páscoa, que é ancorada naqueles relatos do túmulo vazio, e as notas de direção aqui, olha, não pedem sutileza nenhuma. Não, acabou a sutileza. O texto exige literalmente uma explosão emocional. A declaração central, que é o famoso "ele ressuscitou", funciona como grande gatilho. A energia deve atingir o nível máximo ali, quase instantaneamente. É a recompensa final. A trilha sonora abandona qualquer traço daquele minimalismo etéreo ou do silêncio pesado. As indicações agora são para cordas em ritmo acelerado, corais robustos, aqueles arranjos orquestrais completos que inspiram vitória e luminosidade. Sim, a luz volta. E a orientação para quem está comunicando a mensagem é adotar uma postura firme, inabalável, profundamente esperançosa, ancorando tudo no conceito de uma renovação total da vida. E aí o arco emocional atinge seu ápice absoluto. O contraste que começou a ser desenhado lá atrás, na quinta-feira, finalmente se resolve. Fecha o ciclo. Fecha. E é vital notar como a música orquestral grandiosa, que funciona de uma maneira muito orgânica, ela não soa como uma manipulação barata, sabe? Para arrancar sorrisos fáceis da plateia. Porque ela foi conquistada. Exato. A audiência conquistou o direito a essa euforia sonora porque suportou toda a privação dos dias anteriores. O som da ressurreição funciona como a tradução auditiva do alívio e da glória, coroando uma verdadeira jornada de resistência psicológica. Olha, de tirar o fôlego observar toda essa arquitetura mapeada de cima, né? É impressionante. Desde a seleção dos textos antigos, passando pelo contraste entre a multidão barulhenta e o jantar íntimo, depois o choque daquela pausa de 3 segundos, O silêncio da sexta-feira. a imposição brutal do silêncio, o prolongamento agoniante da espera naquele tempo suspenso do sábado, até chegar nessa detonação orquestral da alegria no domingo. Cada passo converge de forma assim milimétrica para garantir que essa travessia do luto extremo para a esperança extrema não seja só compreendida na cabeça, racionalmente. Mas que seja sentida. Exato, impressa no sistema nervoso humano. É uma engenharia da emoção impressionante. O que só comprova porque essa estrutura sobreviveu e ressoou por milhares de anos, né? Sem dúvida. Ela transcende totalmente o seu escopo teológico inicial, porque ela fala de uma verdade fundamental, uma verdade imutável, sobre o mecanismo de como a gente processa a vida. Que nos traz, inevitavelmente, para a grande conclusão dessa nossa análise. A pergunta que a gente sempre tenta responder aqui: por que qualquer pessoa, independentemente de inclinações religiosas, ou ser um estudioso de história, ou só um profissional curioso sobre design narrativo, por que essa pessoa deveria prestar atenção nessa estrutura antiga? O valor universal dessa análise, eu diria, está na validação do processo humano. Como assim? Nós somos seres que exigem ritmo e exigem significado para lidar com a diversidade. O design dessa tradição milenar, modulando primeiro a intimidade antes da perda, depois a imersão total na dor, o tédio angustiante da espera e só então a recompensa final da alegria, ele simplesmente mapeia o funcionamento ideal da nossa própria resiliência mental. É um mapa da mente humana. Sim, e o aprendizado central é que não existem trapaças estruturais para o luto. Não tem atalho para o fracasso ou para as grandes perdas. As etapas exigem cumprimento. Não existe botão de avançar rápido quando se trata de cura real, né? Nenhum. A jornada comprova que a esperança construída sobre o alicerce de uma dor que foi devidamente processada, essa sim é sólida e duradoura, em total oposição àquela euforia vazia e barulhenta lá do primeiro dia do Domingo de Ramos. Aquela que ruiu na primeira crise. Exato, dependia da multidão e caiu. A alegria do Domingo de Páscoa só é inabalável porque atravessou o fogo da sexta-feira e o deserto do sábado. Essa é a essência da verdadeira resiliência. O design emocional da Semana Santa ensina que a escuridão e o silêncio não são falhas no sistema da vida humana. Eles possuem um papel ativo, construtivo na formação da nossa identidade. Ignorar a ferida nunca cura a ferida, sabe? Apenas adia a infecção. Perfeito. O que nos deixa com uma provocação bem profunda para encerrar a nossa exploração de hoje. A gente viu como o brilhantismo desse roteiro milenar insiste que o triunfo absoluto e a explosão de alegria lá no domingo cobram um pedágio obrigatório. E esse pedágio
É a difícil tarefa de tolerar o silêncio da perda e suportar aquela incômoda paralisia do tempo suspenso. Exatamente. Então fica a reflexão para quem está acompanhando a gente hoje. Diante das crises constantes, das frustrações diárias e dos lutos modernos que a gente vive, será que a nossa sociedade não está simplesmente obcecada em tentar pular o mais rápido possível do trauma direto para a superação? É uma boa pergunta. Na ânsia de voltar a ficar felizes e produtivos o tempo todo, podemos estar perdendo a capacidade vital de simplesmente sentar, suportar a espera e permitir que o silêncio faça o seu trabalho de transformação. Fica aí a reflexão.